Fala pessoal, estou preparando aqui uma aula e achei muito interessante de eu trazer isso daqui para vocês, porque vai explicar por que que muita gente bate muito numa tecla de eu preciso ter mais força de vontade e eu não consigo me controlar. E é importante a gente entender o que está acontecendo no corpo e por que que não basta a gente querer ter mais força de vontade. Aqui a gente tem um modelo do nosso cérebro. E aqui, ó, essa área aqui é onde estão instalados os nossos hábitos. Essas áreas de fora são as áreas que fazem a gente pensar de forma mais racional, que está mais ligada aos nossos objetivos de médio e longo prazo, que faz a gente fazer o difícil, né? Essas áreas aqui são chamadas de áreas corticais, as áreas do córtex. Isso daqui é o que separa a gente dos animais. Aqui a gente consegue raciocinar, a gente consegue pensar em médio e longo prazo, pensar nas consequências, fazer coisas que são difíceis. Essas áreas estão envolvidas com a execução de tarefas. E aqui, ó, em azul, a gente tem áreas da cognição, aqui a gente tem áreas de desejo e emoção, e aqui são as áreas de hábito. Esse quadradinho roxo aqui é onde a gente produz dopamina. Dopamina é o que move a gente para agir, para fazer algo. E a dopamina daqui da área tegmentar ventral, ela é liberada nessas regiões que faz a gente emitir os nossos comportamentos. Quando a pessoa ela tem ali algum quadro de transtorno alimentar, um transtorno alimentar ele é no cérebro, ele é muito parecido com um vício, com uma adição a qualquer substância, a drogas. Quando uma pessoa tem um vício em alguma droga, vamos pensar, crack, cocaína, a pessoa fica hipervigilante para aproveitar as oportunidades para executar o vício dela. Porque o cérebro começa a direcionar toda a atenção dela para aquilo. E a energia chega mais rápida nessa região do que nessa. Olha onde libera a dopamina, olha o caminho para a dopamina chegar até aqui, olha o caminho para chegar até aqui. Essa pequena diferença faz toda na hora da gente se comportar, porque ela chega muito mais rápida no hábito. É por isso que a gente tende a agir de forma tão automática. Se a gente pegar os estudos, a gente acha que a gente é super racional, né? A gente é minimamente racional. A gente toma mais de 200 decisões automáticas ao longo do nosso dia e aproximadamente 17 racionais. Mais de 200 automáticas e só 17 racionais. Então a gente é minimamente racional. A maior parte do tempo a gente está agindo por aqui, nos nossos hábitos. E quando o hábito construído é o hábito da adição, né, do vício, a gente não vai precisar pensar, toda a nossa atenção vai ser direcionada a executar o hábito. E daí vamos pegar ali o exemplo da pessoa viciada em droga, todo o comportamento dela está direcionado para ela aproveitar os momentos para praticar o vício dela. Quando esse comportamento é um comportamento alimentar, a mesma coisa acontece, a nossa atenção é direcionada para a comida. Então a pessoa se torna hipersensível ao comportamento de comer. Então a todo momento ela está procurando pistas ambientais para que ela emita o comportamento de comer. Então enquanto outras pessoas estão simplesmente vivendo a vida delas, normais, fazendo suas tarefas, suas atividades, uma pessoa com um transtorno, e aqui não é sim ou não, tá? Não é tenho ou não tenho. É um grau. É 0, é 1, é 2, é 3, é 5, é 10, é 20, é 100. Então, quanto mais para cá esse ponteiro, mais sensível a pessoa se torna ao comportamento de comer. Então, muitas coisas ali no ambiente dela, no dia dela, aí o que está no armário, o iFood, o aplicativo instalado no celular, a vendinha do trabalho, tudo isso fica puxando o comportamento dela, direcionando para o comer. E a área envolvida com a flexibilidade cognitiva,
que é responsável por quê? Por flexibilizar o comportamento. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, mas eu vou flexibilizar e eu vou fazer diferente. A área responsável pelo autocontrole é essa daqui, que num quadro de transtorno não está recebendo energia. E energia aqui a gente fala de dopamina. A dopamina é a energia do cérebro que faz ele executar os comportamentos. Toda a energia está sendo direcionada para cá, tornando a pessoa hipersensível ao comportamento de comer, e pouca energia está chegando aqui, tornando ela muito pouco capaz de emitir autocontrole. Muito pouco capaz. Então, na prática, é como se a gente tivesse um cérebro hipertreinado para identificar oportunidades de comer e fazer a gente comer. E daí pensa, e aí muita gente fala, eu preciso ter vergonha na cara e ter autocontrole e ter mais disciplina. É que nem uma pessoa, imagina uma pessoa fraca, franzina, entrando na academia e falando, eu preciso ter vergonha na cara para levantar 200 quilos. Dizer isso não vai mudar absolutamente nada. Por quê? Porque ela não é capaz de fazer isso. Por quê? Porque ela não tem estrutura. Quando a gente olha para o cérebro é a mesma coisa. Essa região ela está muito treinada e essa região é enfraquecida. Por isso que o processo de mudança de comportamento é um processo gradual e que demanda tempo. Porque é somente com o tempo que a gente vai treinar essa área, ao passo que a gente vai enfraquecendo essa, e com essa área mais treinada chega mais energia aqui. E quando chegar mais energia aqui, essa área começa a ficar mais fortalecida e a gente consegue ter mais autocontrole. Então o autocontrole não é uma escolha, vou ter mais autocontrole, é uma habilidade. Eu treino uma região do meu cérebro que está fraca e lá na frente ela vai estar forte. Só que a própria autocobrança, autoculpa, julgamento, crítica, rigidez da pessoa faz ela achar que é uma situação que basta querer. E se eu não estou conseguindo, é porque eu não estou querendo o suficiente. Aí isso começa a impactar em uma série de questões psicológicas como autoestima, autoconfiança, senso de capacidade, e a pessoa tende a se frustrar, né? A autonomia dela, ela se percebe sem controle, pouco autoeficaz, capaz de executar ali uma série de comportamentos que vão levar ela para o objetivo dela. Só que ela não está conseguindo ver o que está operando aqui, que está fazendo ela não conseguir. Então o caminho é a gente treinar essa região, fortalecer ela. E olha que legal, depois que esses comportamentos são fortalecidos, o do autocontrole, o da flexibilidade, a pessoa vai fazendo escolhas mais saudáveis. Essas escolhas mais saudáveis vão se tornando o quê? Hábitos. Novos hábitos. E onde a gente instala os novos hábitos? Aqui. E daí, depois que os novos hábitos estão instalados em cima dos velhos hábitos, os velhos hábitos, imagina que nem um programa de computador, onde a gente instala um arquivo ali no lugar do outro. E daí, quando a gente for ter esse acionamento, o nosso cérebro vai acionar para quê? Para o hábito que a gente instalou. Por isso que para muitas pessoas treinar não é difícil. Correr não é difícil. Comer saudável não é difícil. Se organizar não é difícil. Por quê? Porque esses comportamentos foram instalados aqui. No início, eles estão aqui, vão demandar muita energia e vai demandar tempo para que ele saia daqui e venha para cá. Daí, eu coloquei aqui uma imagem de um medicamento, né, do Venvance, porque ele é utilizado em muitos países, ele é utilizado para ajudar no tratamento do transtorno da compulsão alimentar. Ah, mas o Venvance é para pessoas com TDAH. O Venvance é um medicamento que libera mais dopamina nessa região. Por isso que ele direciona o foco de atenção da pessoa. A pessoa tem um foco muito disperso, aí ela está
concentrada em algo, de repente, a atenção que nem uma borboleta. Aí ela se perde, aí ela não lembra mais o que estava fazendo. Por quê? Porque é como se fosse, imagina que aqui é um circuito elétrico e de repente o disjuntor fica caindo. Aí, plum, quando o disjuntor cai, corta a energia dessa região. Aí depois ela tem que ligar tudo de novo e ela já não lembra mais o que estava fazendo, para onde ia. É o que acontece, né, no TDAH. E quando a gente tem mais energia sendo direcionada para essa região, a gente tem mais dopamina, o que, que acontece com a nossa capacidade cognitiva e o autocontrole? Aumenta. Por isso que é um medicamento utilizado, inclusive, no tratamento de quadros de transtorno de compulsão alimentar. Por quê? Porque com mais energia aqui, a pessoa consegue direcionar melhor sua atenção, diminuindo a sensibilidade ao comer e auxiliando no tratamento e no processo de mudança de comportamento para ela fortalecer essa região. E é importante a gente explicar isso porque muitas pessoas têm uma questão ali com o medicamento e achar que o medicamento é porque eu não me esforço bastante, eu não tenho força de vontade o suficiente, eu não quero depender de medicamento. O medicamento, ele existe para cumprir uma função. Se essa região está fraca e por si só fortalecer ela vai ser inviável ou muito difícil, o medicamento entra para contribuir no tratamento, fortalecer essa região, para lá na frente essa pessoa não precisar dele. Que nem andar de bicicleta, onde muitas pessoas vão precisar ali de um intermédio, da rodinha, para ela lá na frente se tornar a pessoa que tira a rodinha. Entende? Então, quis trazer isso daqui porque é extremamente importante que a gente entenda que o processo de mudança de comportamento, ele é um processo, não é um interruptor, onde a gente come e não come, faz e não faz. Ele é um processo de treinamento, onde a gente vai fortalecer certas regiões e instalar um novo padrão, é uma reprogramação, onde a gente vai reprogramar o nosso cérebro e instalar novos comportamentos.